Quer jogar um jogo? Você consegue contar quantos dispositivos tecnológicos usa durante o dia? Não se esqueça de contar seu roteador, removedor de fiapos e todas as lâmpadas. Bem, 5, 7, talvez 15? Estudos afirmam que uma família nos Estados Unidos possui em média atualmente cerca de 25 dispositivos eletrônicos. Em 2019, esse número era menos da metade. A velocidade da vida moderna faz com que seja fácil esquecer que nossos itens essenciais do dia a dia têm história. Vamos fazer uma viagem no tempo para refrescar a memória. É provável que você dê ainda mais valor ao seu papel higiênico depois. Você acorda com o som irritante de um despertador. Era assim há 1000 anos. Brincadeirinha, isso é um galo. Essas aves fizeram um ótimo trabalho ajudando as pessoas a acordar de madrugada antes que um norte-americano chamado Levi Hutchins inventasse o primeiro despertador em 1787. Mas esse dispositivo só tocava às 4 da manhã. A humanidade levou mais 60 anos para criar uma tecnologia que nos permitisse definir a hora do alarme manualmente e cerca de 170 anos para inventar um despertador que te acorde com seus aromas preferidos. E agora é hora de escovar os dentes. Qual escova você prefere? A primeira é, na verdade, uma escova vintage para sapatos. Então você provavelmente deve escolher esta sofisticada ferramenta banhada a ouro. Na verdade, ela é uma escova de dentes feita para o imperador Napoleão Bonaparte entre 1790 e 1821. Mas é claro que as pessoas perceberam que seus dentes precisavam de cuidados muito antes disso. Os antigos egípcios usavam galhos com pontas desgastadas para esfregar contra os dentes. E as primeiras escovas de dentes com cerdas datam de 1498. Os artesãos chineses fabricavam escovas com cerdas de porco. 360 anos depois, em 1857, o inventor norte-americano H.N. Wadsworth patenteou o protótipo da escova de dentes moderna, e as primeiras escovas elétricas apareceram nas lojas em 1960. Você acabou de lavar o cabelo, é hora de se pentear. Você arriscaria colocar sua cabeça dentro deste secador de cabelo vintage? O secador de cabelo fixo foi inventado em 1890, na França. Embora pareça bastante claustrofóbico, era muito popular nos salões de beleza antes da chegada da era dos secadores de cabelo portáteis. Vamos para o banheiro. Que tal usar uma pedra no lugar do papel higiênico? Nos tempos antigos, as pessoas escolhiam vários materiais para se limpar, incluindo folhas, grama, pele de animais, água, conchas e até pedras. Há rumores de que os antigos gregos preferiam usar cerâmica com o nome de seus inimigos. E em 1857, um norte-americano chamado Joseph Gayeri comercializou pela primeira vez o papel higiênico moderno. Ele o chamou simplesmente papel medicinal para sanitário. O papel era vendido em pacotes de 500 folhas por 50 centavos de dólar, o que equivale a 17 dólares corrigidos para a moeda de hoje. E é assim que seu vaso sanitário seria se você vivesse em 1592. Sir John Harington, afilhado de Elizabeth I, criou esta obra-prima na Inglaterra. É basicamente um vaso sanitário com uma cisterna elevada e um pequeno cano de descarga por onde a água corre e descarrega os dejetos. Hora de preparar o café da manhã! Esses velhos fogões não passam de fogões a lenha. Mas à medida que a era da invenção acontecia, os fogões evoluíram para caber nas casas modernas. Fogões a gás apareceram pela primeira vez em 1826 e em 100 anos eles eram usados na maioria das cozinhas domésticas. E agora, vamos ferver um pouco de água para fazer chá. Antes do século XIX, a maioria das chaleiras era feita de ferro. As pessoas as colocavam diretamente no fogo, por isso precisavam de limpeza constante. Os apaixonados por chá da Mesopotâmia faziam suas chaleiras de bronze e se esforçavam para fazer todas essas decorações sofisticadas. Mas a primeira chaleira elétrica apareceu apenas em 1891, nos Estados Unidos. Levava cerca de 12 minutos para ferver a água, pois a água e os elementos de aquecimento eram colocados em compartimentos separados. Felizmente, as chaleiras modernas fazem isso em um piscar de olhos. Bem, agora você consegue adivinhar para que serve este dispositivo? Não é uma máquina de costura, é uma torradeira elétrica. Assim ela era em 1893, quando foi inventada pela primeira vez na Escócia. Hoje em dia, as torradeiras são esteticamente mais bonitas e ocupam menos espaço.
Falando em espaço, o primeiro disco rígido tinha o tamanho de um armário e seu armazenamento era de apenas 5 megabytes. Mas hoje, temos minúsculos discos de 32 gigabytes que são usados em câmeras e telefones celulares. Imagine quanta informação você poderia colocar em um armário se pudesse preenchê-lo totalmente com esses discos. A resposta correta é muita. Seu amigo está ligando. Atenda o telefone. Mas vá direto ao ponto. Ele tem apenas cerca de 20 minutos de duração de bateria. Esta enorme ferramenta é o primeiro telefone celular do mundo e foi fabricado pela Motorola em 1973. Ele pesava cerca de 1 quilo e custava $4.000, o que equivale a cerca de $27.000 em valores corrigidos. Hora de se vestir para o trabalho. Você arriscaria passar sua camisa branca com esse dispositivo? Bem, as pessoas costumavam correr esse risco antes de inventar o primeiro ferro elétrico em 1882. E essa criatura fofa é um antigo ferro movido a gás feito no início do século XX. Anteriormente, se colocava carvão no ferro para aquecê-lo. Está muito ensolarado ao ar livre? Não tem problema. Coloque este acessório elegante. Os óculos de neve foram inventados séculos atrás para proteger os olhos da cegueira da neve. E esse item simples acabou evoluindo para os óculos de sol que usamos hoje para nos proteger da luz ultravioleta. Por que tudo está tão embaçado? Você se esqueceu de colocar suas lentes de contato? Hoje, mais de 150 milhões de pessoas em todo o mundo usam-nas diariamente. Mas a primeira pessoa a ter essa ideia brilhante viveu no século XVI. E seu nome era Leonardo da Vinci. Em 1508, ele descreveu um método que afetava diretamente a córnea, colocando a cabeça em uma tigela com água, ou apenas usando um semicírculo de vidro cheio de água sobre os olhos. Mas as pessoas levaram cerca de 400 anos para trazer essa ideia à tona. Enquanto isso, a humanidade usava óculos. Os antigos costumavam ter lentes feitas de quartzo e armações de metal. Claro, seu design era pesado demais para ser considerado moderno, mas, felizmente, hoje dispomos de uma grande variedade de armações em diferentes estilos de designs com lentes de vidro ou plástico. É hora de pegar a estrada. Você se importaria de andar nesta bicicleta? Isso mesmo, ela não tem pedais. As primeiras bicicletas não tinham selim, mecanismo de freio ou pedais. É por isso que as pessoas simplesmente a chamavam de máquina de correr. Além disso, os fabricantes ofereciam modelos com a roda dianteira maior para velocidades mais altas. Felizmente, as características de velocidade e conforto evoluíram ao longo do tempo e ainda continuam hoje. Dê uma olhada neste incrível arco-íris! Temos que tirar uma foto imediatamente. Infelizmente, 40 anos atrás, esta foto seria mais ou menos assim. Sem cor, sem clareza. Era a época em que as câmeras digitais tinham acabado de aparecer. Elas pesavam 4 quilos e só eram capazes de tirar fotos em preto e branco, mas o progresso é impressionante. Hoje, basta um clique para fazer uma foto ou vídeo de alta resolução no seu telefone. Finalmente, você chega ao escritório e... veja este dispositivo misterioso! Consegue reconhecer sua finalidade? É uma impressora antiga. Os primeiros dispositivos de impressão surgiram no século XV na Europa. E eram bem maiores e mais pesados que os modernos que usamos nos escritórios e residências. Sua camisa ficou suja depois de um longo dia de trabalho. Qual máquina você prefere escolher para lavá-la? A da direita é a escolha mais sábia, pois é elétrica. A da esquerda pode lavar até 10 camisas, mas só funciona com uma manivela. Alguém derrubou a pipoca no chão. Vamos limpar isso. Mas você consegue adivinhar qual destes dois aparelhos é o verdadeiro aspirador de pó? O da esquerda. O dispositivo da direita é um cortador de grama vintage. Os primeiros aspiradores surgiram em 1901 e eram movidos a gasolina. Demorou um pouco para que esse aparelho evoluísse para um robô aspirador livre de tubos e fios. Basta dar uma olhada nestas duas fotos. Esses dispositivos nem parecem ser do mesmo planeta.